Então, eu tenho aqui. Boa noite, senhores. Iniciamos a nossa web do dia 26 de outubro de 2022 para o evento 831529 na UC de Fundamentos de Usinagem. Pessoal, vamos dar continuidade. Nós falamos sobre torneamento, falamos sobre fresagem, furação e agora outros elementos, né, importantes também aí nos nossos laboratórios, né, e oficinas que a gente vai encontrar, né, no dia a dia. Então aqui nós temos o moto esmeril, né? Então ele vai estar alinhado justamente com aqueles outros processos. É o seguinte: à medida que as ferramentas de corte são utilizadas no processo de usinagem, elas tendem ao desgaste, né, que é perder o fio de corte, com o qual apresentam desempenhos ruins e algumas irregularidades durante as operações, o que não ocorreria se a ferramenta estivesse em bom estado. Ao observar esse desgaste, percebeu-se, né, que a qualidade do produto era comprometida e que esse problema pode ser resolvido através da afiação das ferramentas de corte. Dessa necessidade surgiu o moto esmeril, cuja ferramenta mais utilizada, o próprio esmeril, né, é um elemento abrasivo. O que é o abrasivo? Ele desbasta os outros materiais com relação ao contato. Então, ele exerce o processo de abrasão. Então, geralmente, quando a gente pega um creme dental, coloca na escova para escovar os nossos dentes, né? Se você ficar repetindo o movimento ali por muito tempo, a pasta, né, o creme dental, ele é abrasivo. O que ele faz? Ele vai removendo uma finíssima camada, né, do esmalte do seu dente. Com isso ali, quando você mantém a escovação e tudo mais, você mantém o dente bem limpo, né? E ele fica liso, remove lá todas as impurezas. Então, esse processo você vai desbastando o esmalte do dente. É um processo abrasivo. Tem diversos outros, né? Aqui o esmeril também, que já teve a oportunidade de pegar no rebolo, né? O rebolo, ele é bem áspero, e aí quando ele passa naquela velocidade de rotação contra alguma peça, né, algum material metálico que tenha dureza menor, porque existe material com dureza maior do que o rebolo e ele não vai conseguir desgastar, mas com dureza menor, né, do que esse rebolo que está no moto esmeril, ele vai desbastar, ele vai exercer o processo de abrasão, que é passando essas partículas, né, em contato com a superfície do metal, e isso vai desgastar ele. Então, né, cuja ferramenta mais utilizada, o próprio esmeril, é um elemento abrasivo de alta dureza, composto essencialmente por ligas minerais. A princípio, essa máquina tinha a função principal de realizar a fiação, no entanto, através de alguns acessórios, é possível realizar outras operações. Então, vamos lá, né? É uma máquina elétrica, então ela funciona com energia elétrica e com isso ela converte a elétrica em energia mecânica, né? Que é girar. Esse motor vai girar ali as duas pontas, né? Os dois rebolos. Então, a máquina elétrica que realiza alguns trabalhos de fabricação mecânica. Ele pode ser do tipo bancada ou do tipo coluna. Bancada que você vai colocar acima de uma bancada, né? E fixá-lo. E coluna é quando ele já vem com com o seu apoio, né? Sua fixação. Essa máquina de fácil utilização e funcionamento encontrada em oficinas e indústrias de diferentes tipos. Aqui o de coluna, né? Composto por uma coluna rígida e fabricada em ferro fundido, que tende a dar apoio à máquina. Na parte superior desse componente é fixado o moto esmeril. Aqui é a imagem dele, né? De um moto esmeril de coluna. A diferença aqui é só a parte do apoio mesmo, para o moto esmeril de bancada, né? Que pode ser fixada em bases de diferentes tipos, de modo a atender aos requisitos das operações que o moto esmeril realizará. Essa água vai ser bombeada. Então, como que funciona, né? Ele é produzido em ferro fundido, o moto esmeril também, e funciona através de um motor elétrico que fica dentro dele. Esse motor proporciona à máquina distintos valores de potência que variam de acordo com o tamanho do equipamento. Esse equipamento é composto por duas extremidades, onde geralmente são alojados discos abrasivos de diferentes granulações. Então, assim como as lixas, né? Quem já teve curiosidade e oportunidade, pega uma lixa 80, ela tem um grão, né, muito grosso, então ele desbasta bastante. Aí você vai subindo para uma lixa, você pode chegar a lixa 1000, por exemplo, a lixa 1000.
Já é uma lixa que tem grãos menores, né? E você vai realizar o processo de abrasão, que é lixar, ele vai desbastar menos material. Pode pôr uma lixa 2000, que já são lixas de acabamento, que tem um grão menor ainda, é quase imperceptível quando você passa o dedo, né? E elas desbastam muito menos, já lixas para acabamento. Então tem a granulometria, me perdoe se eu errei a palavra aí, que aqui também entra a questão dos rebolos, né? Eles têm diferentes granulações para diferentes operações. Então os discos são fixados à máquina. Os discos que são fixados à máquina são acessórios que possibilitam a realização da operação e suas granulações indicam qual tipo de ação poderá ser realizada, que mostra o acionamento do botão de liga-desliga, a coluna, motor, as extremidades da máquina onde você posiciona o rebolo. O funcionamento, né, desse moto esmeril é baseado em movimentos de rotação, que são transmitidos aos discos fixados nas suas extremidades. Na máquina existe um componente que é utilizado para o apoio do material nas operações. Nem todos têm esse apoio. Você pode reparar nas outras imagens ali, ó. Nesse aqui tem, ó. Nessa imagem tem. Nessa imagem aqui, como ele está de costa, vai ter também. Aqui tem também. Eu já vi que não tenham, né? Que os motos Meru que não tem esse apoio. Pode ser também que eu cheguei numa oficina e o pessoal tenha tirado, né? Mas já vi vários que não possuem esse apoio. O ideal é para você tocar, né? E não avançar muito contra o rebolo, né? Avançar a peça contra o rebolo. Então é importante utilizar esse apoio. Boa noite, Wellington. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Tranquilo. Estou seguindo a aula aqui. Eu comecei, ainda não tinha ninguém. Estou seguindo aqui falando sobre moto esmeril. Certo? Uhum, certo. Depois se puder pegar o comecinho da aula lá, vai ficar gravado também. Não, beleza, é porque eu tava dando dificuldade aqui para entrar aqui, acessar aqui a internet. Show de bola, ainda bem que você entrou. Já trabalhou com moto esmeril? Já, sim. Então tem boa prática com ele, né? É. Já chegou a ver um desse... Ver não, já chegaram a trabalhar com ele lá no momento presencial? Não, no dia só se foi quando eu fui agora. Não, eu faltei agora esse último sábado. Eu não sei se mexeram nele, que ia mexer só Na fresa. na fresa. Isso, então foi fresagem. Talvez utilizou ele para dar um acabamento, alguma coisa, né? Não, desculpa, usou ele para afiar a broca no turno. Eu estava falando disso minutos atrás. Eu lembro. Mas é isso mesmo. Então ele é um acessório, além de às vezes ajudar no acabamento, retirar uma rebarba, ele tem essa função de afiação, né? Manter o fio de corte das ferramentas que a gente utiliza. Positivo. Então tá continuando aqui, né? Trazendo esse moto esmeril, né? Ele funciona com base na rotação. O motor vai girar esses rebolos, né? E aí eles vão fazer esse movimento e com a granulação desse rebolo, ele consegue desbastar o material da sua peça. E aqui tem alguns, né, motos Merils, eu creio que hoje em dia já todos vêm com esse apoio, justamente para te ajudar na posição. Porque se você tem um disco girante ali, você vai tocar a sua peça, dependendo da forma como você faz, a centrífuga joga a peça para fora. Se for uma pessoa inexperiente, pode, dependendo do tamanho da peça, o comprimento dela, ir com a mão muito próxima. Então, esse apoio ajuda você a fixar, né, e ter a firmeza de manter a peça ali fixa enquanto o rebolo realiza esse desbaste. Uhum. As afiações das ferramentas como corte, ferramentas de corte como broca, fresa e outros, podem ser feitas através do moto esmeril também, que utiliza o disco abrasivo para realizar essas operações. As características do disco dependerão do material que será afiado. Geralmente, para essa afiação é utilizada uma ferramenta de abrasivos artificiais, que garante ao acessório um bom grau de dureza, né? Importante também, vai afiar uma ferramenta, igual lá você foi uma ferramenta de corte. Dependendo do material que ela é fabricado, o rebolo tem uma dureza muito alta. Só que tem materiais de corte que tem dureza elevadíssima, né? São utilizados ferramentas especiais, né, para materiais especiais.
Então, tem que consultar sempre se o rebolo é indicado para aquele material para fazer a fiação. Geralmente, esses aços ferramenta, igual a gente está vendo aí na broca, o rebolo trabalha bem. Se você pegar, por exemplo, uma vidia, que é um material utilizado para ferramenta de corte até em torno, tem ferramentas que são de vidia. Imagina essa ferramenta sendo afiada. Aí você coloca, não está afiando, não está afiando. Você vai ver se o rebolo está quase comido já. Então, lógico que não é tão rápido assim, né? Mas tem horas que a ferramenta de corte que você quer afiar, ela está desgastando o rebolo. Não é o natural acontecer, mas tudo depende da dureza do material. Então, por isso, esses rebolos têm classificações quanto aos grãos e também quanto à dureza de cada um. Então, o moto esmeril também é utilizado para rebarbação de materiais que passaram por um processo de fabricação. Rebarba é aquela beirinha que ficou ali e você não queria. Por exemplo, você pega um tubo e serra ele na cegueta, a nossa serra manual. Provavelmente, quando você faz essa operação manual, ficam rebarbas, né? A superfície não fica retilínea, né? Ela não fica com acabamento bom. Então, você usa um moto esmeril também para retirar essas rebarbas, né? E deixar a superfície legal. Então, também é bastante importante. Assim como a gente no torno, na fresa, faz uma operação, vem ali com o instrumento de medição e confere, aqui é a mesma coisa. Aqui ainda é mais fácil, você não precisa parar a máquina. Você colocou, como ela é manual, você coloca a peça com a própria mão, você tira e confere. Ficou legal o acabamento. Estou com o instrumento de medição, já vou lá e confiro também. Então, né, através do disco abrasivo é possível realizar o desbaste da superfície de um material. O desbaste realizado através do moto esmeril não garante ao material as mesmas características de outros processos de fabricação, pois como a ação é executada de forma manual, a superfície da peça tende a ficar de forma irregular. Porque, querendo ou não, o nosso tato não é tão apurado para aplicar a mesma carga durante o mesmo tempo. Então, tem hora que você coloca aplicando uma carga maior, depois dá uma tiradinha e fica dessa forma. Então, pode ser que o acabamento não fique tão bom. Tem gente que tem vasta experiência, né, a utilizar o equipamento e com isso, com a prática, vai melhorando, melhorando e melhorando. E quando você é mais inexperiente, né? Então, se você quer ali desbastar 2, 3 milímetros, igual nessa peça aqui, nessa face que ele está encostando no rebolo, é mais difícil você garantir a precisão, por ser um processo manual. Então, o moto esmeril também pode realizar a operação de polimento na superfície de diferentes materiais. Para isso, ele utiliza discos como ferramentas especiais. Tem também utilizado aquelas, não sei se você já viu, Wellington, centrífugas, que elas são os pratinhos que ficam girando, você coloca a lixa ou coloca um, um disco de polimento. Não sei se você já viu, que aí ela utiliza discos. Deixa eu ver se eu encontro uma imagem aqui para mostrar para vocês. Não, nunca vi, não. Ela vai ter uma função. Deixa eu ver aqui. Você vai e coloca a... Deixa eu ver se é centrífuga mesmo. Deixa eu consultar aqui, que eu vi a centrífuga apareceu da questão de análise industrial. Até o final da aula eu lembro. Politriz. Já viu politriz? Não, nunca vi, não. Então vou abrir uma foto dela aqui. E a gente utiliza também. É lógico que é mais comum a gente ver em laboratórios, né? Mas ela também vai ter essa possibilidade. Deixa eu compartilhar a tela contigo aqui, ó. Talvez lá no Senai tenha. Tá vendo aqui, ó, a politriz? Você consegue ver onde está meu mouse? Tô vendo. É como se fosse um pratinho aqui, ó. Aqui você posiciona a lixa e aí você vai encostando a sua peça. É lógico que aqui o tamanho não ajuda muito, né? Então, se tiver uma peça grande, você não vai conseguir trabalhar com ela. Mas aqui, nesse prato, você pode colocar uma lixa d'água, você pode colocar um disco de polimento e assim vai. E aí ela fica girando também. E aí, em vez de você, sendo o rebolo do moto esmeril aqui, você tem toda
a área do disco, né? Do disco da lixa ou do disco de polimento para trabalhar com ele. Deixa eu voltar aqui para nossa aula. Nunca tinha visto essas bichas aí, essas politrizes, A não. politriz não, mas serve para isso também. Tem as politrizes também que o pessoal utiliza para limpeza, né? Mas nessa nossa área aqui da mecânica, né? Esse material a gente encontra em alguns laboratórios. Então, né, o motomismeril. Aquele politriz, ela é boa para fazer, para lixar, né? Para desbastar, mas é melhor ainda para polir. Para polir aí fica bom Final, demais. né? Porque aí você fica com um tato maior, né? Você tem toda aquela extensão do prato para ir posicionando a sua peça. E aqui, por exemplo, no moto esmeril, você vai ter só essa área da mesma que você estava usando para desbastar no rebolo, né? Você vai Uhum. trocar para um disco de polimento, né? E aí você tem que fazer o polimento. Então é menorzinha a área, na politriz é maior. É Mas mais. voltando aqui, né, para realizar a operação de polimento nas superfícies de diferentes materiais. Então, para isso, ele utiliza discos com características especiais. A depender da peça que será polida, né, o disco poderá apresentar atributos diferentes, sendo produzido de acordo com o material. Aqui um exemplo, né, para polir uma superfície de material plástico, como um acrílico, né, é recomendada a utilização do disco de feltro fixado. Então, depende muito também. Um exemplo lá, eu gosto muito da Vidia, que eu trabalhei com ela em, em aulas de mecânica, né? Então a Vidia, você colocar uma lixa normal, ela rasga a lixa. A lixa não aguenta fazer o desbaste da Vidia. Então você só consegue polir ela, né? Dificilmente você consegue desbastar. E para polir, você já precisa de um disco de polimento especial e você precisa de pasta diamantada, né? Para conseguir polir, justamente que a dureza é muito elevada. Aí a pasta diamantada, como é feita do material mais duro encontrada na natureza, né, de forma natural, que é o diamante, ela acaba conseguindo riscar, né, e até polir esse material. Então aí cada um tipo de material que você quiser realizar o polimento, você tem que escolher o disco adequado. Aqui a gente troca, né, da ferramenta do... Você, ô Sim, Everton, sim. você tá mudando o slide aí, pra mim não tá mudando. Você está em qual slide agora? No 12, no 13? Eu tô no 12 ainda. Você pulou pro 13, não foi? Agora eu voltei pro 12. Voltou ou nem mexeu? Nem mexeu, ficou no mesmo. Voltei pro 11. Não, tá no mesmo. Deixa eu parar de compartilhar e começar a compartilhar de novo. Toda vez. Tá no primeiro slide aí, Wellington? Tá a tela preta. Preta? Vamos ver aparecer o primeiro slide aí. Apareceu. Beleza. Ó, vou clicar no slide 13. Não, no 13? É, no 13. Olha lá, ó, serra mecânica. Apareceu? Apareceu. Beleza, então a gente falou do moto esmeril, vamos falar da serra agora, né? Então, o Uhum. serramento também é um processo utilizado na área de usinagem, de fabricação mecânica, sendo realizado antes da furação e do fresamento, por exemplo. Tão importante quanto qualquer outro processo de fabricação, o serramento tem por finalidade dividir o material bruto que se deseja trabalhar. Então, você muitas vezes tem um molde ou tem barra de material e você quer trabalhar com um corpo de prova menor, né? Desenvolver o seu produto no molde menor. E aí você utiliza a serra mecânica, né? Então, para começar uma operação de produção mecânica, primeiro é necessário realizar o corte da matéria-prima, respeitando, de acordo com o material, os parâmetros de corte como velocidade e avanço. O corte pode ser feito em chapas, barras, quadradas, retangulares, circulares. Então depende do formato, né? Para fabricar um parafuso, por exemplo, você já vai precisar de uma matéria-prima, né, no formato cilíndrico. Vou fazer um bloco base aqui. Então já preciso de um material no formato prismático e assim vai. O serramento, que é realizado com a serra mecânica, é utilizado largamente na indústria, né? Onde é exigida alta produtividade e respeita as especificações dos projetos de fabricação. Então vamos começar. Deixa eu mostrar as serras aqui primeiro, né? Só para lembrar que nós estamos falando de serra circular, né? Serra alternativa, serra fita.
Então, é realizar realmente essa separação, né? Eu vou, como a gente usou nos termos lá das tensões, cisalhar o material, né? Eu vou realizar o corte dele. Então, vou dividir ele em dois, ou se você continuar realizando o serramento, em mais partes. Então, um tipo de serra aqui é a serra alternativa, né? O material é preso por uma morsa montada no barramento, a lâmina que realiza o corte fica presa no arco e sua movimentação é feita por uma manivela, que transforma o movimento de rotação em movimento linear, né? Que é ficar indo e vindo na mesma direção e mesmo sentido. Então, nesse tipo de serra, existe um dispositivo regulável, o qual permite que a máquina pare quando a aceleração da operação, né? Quando a operação de serrar for concluída, ou em qualquer momento da operação. A pressão exercida pela lâmina no decorrer da operação é dada uniformemente. Para que isso aconteça, né, sem interferir o curso da serra sobre a peça ser cortada, existem máquinas que possuem um contrapeso presente na parte superior do arco, que possibilita o aumento ou a diminuição da pressão exercida pela serra. Então aqui é a figura dessa serra, né? Então, à medida que o arco avança e a serra atravessa a peça, realizando o processo de corte, a pressão torna-se uniforme em todo o movimento, independente do número de dentes que está em contato com a peça. Então, o motor aqui, ó, tá vendo que ele tem uma espécie de manivela ligada à serra? Então, quando faz a rotação, esse girando, vamos imaginar ele girando no sentido anti-horário. Então, ele vai vir mais próximo aqui da esquerda, né? Quando ele estiver no ponto mais à esquerda, a serra vai estar no seu máximo movimento para a esquerda. Ele vai girar e quando ele estiver ali na direita, né, o máximo à direita desse disco ali que está acoplado no motor, pode ser uma polia, o que for, ele vai estar à direita. Então, ele vai realizar esse movimento justamente com o giro dessa polia ali no motor. E tem uma manivela, né? E essa manivela movimenta o nosso arco e ali em cima o contrapeso. Então você ajusta de acordo com o material que você vai realizar o serramento. Então isso você escolhe, né, para que seja uniforme, porque de acordo com ele vai começando a serrar, vai diminuindo, né? Ele vai como se fosse baixando o arco serra. E para garantir que ele não fique ali serrando em vazio, né? Tem esse contrapeso para garantir a pressão uniforme a cada movimento. Além dessa serra alternativa, temos a circular, né? A ferramenta de corte utilizada é um disco circular dentado que se movimenta em relação à peça. Então, na serra circular, nós temos vários tipos de disco, né? Se eu vou utilizar para rasgar o concreto, se eu vou utilizar para separar madeira, material ferroso. Então, tem que verificar qual o disco adequado para a operação que vai ser realizada. Então, a serra circular é composta por um eixo dotado de movimento de rotação, no qual o disco circular dentado é disposto e pode se movimentar em duas formas, conforme veremos adiante, né? As serras circulares podem ser divididas quanto ao modo de avanço da ferramenta. Tem até as máquinas de avanço em guias retilíneas. E tem as máquinas de braço oscilante, né? Então aqui, ó, nós temos aqui, ó, uma serra circular de bancada, né? Que ela fica fixa ali e você vem com o material avançando contra a serra, né? Que é essa amarelinha aqui, com a base amarela. Nós temos essa portátil aqui, que a serra avança contra a peça, né? Então o operador vai aplicando ali a força e a direção da serra para fazer o serramento do material. E temos essa aqui com o braço oscilante, né? Que ela consegue variar o ângulo. Então, dependendo se você quiser um corte na diagonal, se você quiser um corte especial, né? Pode fazer com a serra portátil ali que o operador está segurando? Pode, mas a precisão é muito menor do que utilizando essa com o braço oscilante. Temos também a serra mecânica fita, né? De fita. Fita é comum, quem não viu ainda vai lembrar no açougue, que o pessoal utiliza para... Hoje em dia menos, né? Que dá muito acidente. Não sei aí, Wellington, onde você mora, você já viu, mas pelo menos para serrar peixe, né? Se for em peixaria, pessoal que eles utilizam muito, né? Então é aquela fita lá. Costela. É, costela também, né? Então aquilo é uma serra mecânica no formato de fita.
Então, nesse tipo de máquina-ferramenta, a fita de serra tem movimentação contínua em um único sentido, a qual é possível graças ao motor que transmite rotações para as polias e volantes da máquina, nos quais está montada a fita de serra. Então, ali ela vai fazendo um movimento e você avança, né, com a sua peça, como a gente citou o exemplo aqui dos açougues, né, você avança ali com a carne contra ela e ela vai partir, né, vai separar em duas partes. Então, essas fitas podem ser horizontais ou verticais. O mais comum é vertical, que a gente vê na açougue, né? Horizontal a gente vai ver aqui nos próximos slides. Então, de acordo com o posicionamento da fita de serra em relação à sua base de apoio. As serras de fita horizontais são as mais utilizadas na indústria de fabricação mecânica. Então, vamos ver. Aqui a vertical, né? Sua operação geralmente é manual e a peça é manuseada em direção à fita de serra. Então, a peça avança contra a fita, né? Contra a serra, realizando o corte. É comumente utilizado no setor de marcenaria, porém tem utilidade na fabricação mecânica, como para serrar chapas e materiais de pequena espessura. Então, por isso que a gente vê muito em açougue, né? Porque a dureza do material que vai serrar, como a fita, ela não vai conseguir fazer esse serramento em materiais de alta dureza. É mais fácil o material com alta dureza vencer a fita, por isso a gente vê mais ela em açougue, marcenaria, vai ali serrar uma chapa de MDF, né? Materiais mais simples ali de realizar essa operação. Então, é a serra vertical. E temos a serra com fita, né, horizontal. Esse tipo de serra é mais utilizado na fabricação mecânica devido à sua versatilidade de serrar diversos materiais ferrosos e não ferrosos e obter melhor rendimento que as serras alternativas. A alternativa é aquela primeira que a gente viu lá, a polia com o braço, com a manivela, né, como se fosse uma manivela movimentando. Então, obter melhor rendimento que as serras alternativas devido ao seu movimento contínuo e controle eficiente da operação. Então, aqui as características da fita horizontal, né? Serra-fita. Então, tem um sistema de refrigeração, permite uma ação de corte mais eficaz e aumenta a vida útil da ferramenta. Por quê? Com o atrito, né? Isso aí pode modificar as propriedades físicas do material. E aí, refrigerante, você garante que ele não vai esquentar muito, se dilatar e assim vai. Sensor de quebra de lâmina, né? Que a horizontal tem, que permite que o sistema pare caso a fita quebre, né? Temos inversor de velocidade, permite que a velocidade da lâmina seja controlada de acordo com o material. Então, tem material que você pode fazer a serragem dele bastante rápida, tem materiais que você já não consegue fazer com tamanho e velocidade, tem que reduzir e assim vai. Tem regulador de pressão da morsa, que permite que o material seja fixado à morsa com a pressão adequada, para que não haja aperto excessivo e nem folga. Porque se apertar muito, você pode danificar o material. Se tiver folga, se ele movimentar um pouquinho, a precisão do seu serramento já foi embora, né? Se teve folga e a peça movimentou na morsa, tchau e benção. E tem um regulador da velocidade de corte da serra. Então aqui é a foto dela, né? Já é um maquinário bem maior, com essa fita horizontal. Não é tão bonita essa máquina não, né? Mas ela é bastante útil até pela questão da produtividade. Então, né, para a gente escolher o tipo de serra, né, no processo de serramento, desde serra manual, que a gente tem comumente chamada de cegueta, né, até esses processos aqui mais não tão automatizados, mas de forma elétrica, né, que a máquina não precisa do esforço braçal do homem para serrar. Então, o que que eles utilizam, né? A regra aqui é que sobre pelo menos 3 dentes, né? Aqui, ó, devem existir pelo menos 3 dentes da serra em contato com a parte mais fina do material. Então, ali, ó, você tem aqui, tem 1, 2, 3. Então, tem que ter 3 dentes em contato. Se tiver menos que 3, você vai ter não vai ter um ótimo aproveitamento do processo, né? Então, em relação à dureza, ó, do material, quanto mais duro ele for, menor devem ser os dentes da serra. Isso faz com que consigam, ou que existam mais dentes por unidade. Então, como o dente é menor, você tem mais dente ali. Você pegar 1 centímetro da serra, com dente menor, você vai ter mais dentes, né? Um número maior de dentes do que se tiver dentes grandes, né? Então, isso faz com que
existam mais dentes por unidade de comprimento e, consequentemente, maior contato com o material. Então, aí você garante que você consiga serrar materiais mais duros. Então, material mais macio, né? Os dentes devem ser maiores para facilitar o corte e remoção de cavaco resultante da operação. Então, o maior consegue tirar mais, né, esses cavacos que são realizados e com isso também vai enganchar menos, né? Você vai ter menos paradas ali no seu processo de serramento. E aqui as aplicações, né? À medida que os processos de fabricação forem evoluindo para melhor atender às especificações de mercado, né, as máquinas ferramentas tiveram que aperfeiçoar suas finalidades para garantir melhor controle às técnicas de fabricação mecânica e maior garantia nos parâmetros de usinagem. Além da máquina ferramenta serra, né, possuir um campo de atuação amplo, isso aí você vê todo dia em todo lugar a serra, né? Na área de produção mecânica, ela também pode ser utilizada em setores presentes no nosso dia a dia. Aqui, ó, na marcenaria, né? Você pensar na serra, lembra no processo de marcenaria? Serras são usadas em cortes estreitos, né, de 10 a 50 milímetros, para fabricar peças residenciais e industriais. Outra área também muito utilizada nas serralherias, né, serrarias móveis, para cortes longos que exigem maior rendimento da serra. Pode ser instalada em qualquer terreno para facilitar a operação. A indústria alimentícia também. Temos as máquinas serras, né, que ficam nos açougues cortando pedaços de carne. Isso aqui a gente estava falando lá do peixe, né? Elas são de pequenos porte e elas são justamente para cortar alimento. Então já é uma serra de especial, diferente, para não contaminar, né, o alimento e tudo mais. E além disso, né, nós temos as plainas também. Plaina já trabalhou com uma dessa também, Wellington? Não, com plania não. Mas já viu, né? Não, eu já vi umas grandonas, sabe, de bancada, de rebastar tronco. Aí Tronco, na né? serraria já nas antigas. Aí tinha Já uma viu plana muito, né? grande. Então, as planas surgiram com a finalidade de substituir a operação de limagem. Então, ali você ficava limando para ter um bom acabamento superficial, né? Geralmente na superfície que você ia deixar exposta, né, a amostra, ou que entra em contato com o usuário. E aí a plana veio justamente para isso, né? Visto que o tempo para você ficar limando lá é gigantesco. Essas ferramentas são responsáveis pela obtenção de superfícies planas. Assim como o nome diz, né, as planas são utilizadas para obter superfícies planas, né, então com menor rugosidade possível, em posição vertical, horizontal ou inclinada, de acordo com o projeto da sua peça, com bons acabamentos gerados por movimento retilíneo da ferramenta ou peça, né? A ferramenta de corte do processo de aplanamento possui apenas uma aresta cortante para produzir o corte. Assim como as outras máquinas, né, possuem características próprias que devem ser conhecidas para que sejam aplicadas corretamente em cada operação. Então, aqui as características da plana, né? Devido à retirada de material em toda a peça durante uma passada, a plana apresenta vantagem na usinagem de guias, bases e barramentos de máquinas. Então, o aplanamento em geral é mais econômico em uma operação onde se utiliza multicortantes, pois as ferramentas, geralmente de aço rápido, são mais baratas e fáceis de afiar. Visto que o avanço de corte ocorre de forma linear, a velocidade no processamento de aplanamento é dada em golpes por minuto. A plana executa algumas operações que não são possíveis na fresadora, como rasgos em diâmetros internos de peças. Na preparação da plana para obtenção, né, a peça que se encontra fixa na mesma deve ter sua altura regulada e deve estar em aproximadamente 5 milímetros da ponta da ferramenta. Isso garante que haverá curso suficiente para realizar a operação. A fixação das peças na plana pode ser feita através de barras de aperto, né, parafusos, quando a peça é de grande porte, ou por morsas, né, quando as peças são pequenas. Então aqui é a plana, né? Aqui, ó, figuras 206 e 207. Aqui a fixação, né, com morsa, justamente para garantir que a plana consiga trabalhar de forma eficaz, e aí ela vem trabalhando toda essa superfície da peça ali, retirando
A gente está até vendo já girando um cavaco ali, né? Retirando, desbastando o material. E na outra aqui também tá planeando estrias, né? Então a gente tá fazendo ali como se fosse. As estrias são sobressaltos, né? Você tem um vale e tem um topo, o vale e o topo. Estão fazendo as estrias em uma peça plana. Certo, Wellington? Hoje o nosso planejamento era trabalhar esses três, né? Esses três elementos de usinagem. Se ficou alguma dúvida, pode ficar à vontade. Não, nenhuma dúvida não. Foi Tá? tranquilo. Com relação às nossas atividades lá, nas nossas SAPs, já conseguiu fazer? Como que está o andamento? A SAP 1 eu já concluí, né? Agora eu vou para Show. a SAP 2. Deixa eu fazer outra pergunta. Como que está no momento presencial? Eu conversei com o Frazão, né? Que é o professor do momento presencial. Na turma, o pessoal tem, eu falo, diminuiu bastante, né? Os alunos que têm ido no presencial. Da última vez que eu fui, que foi a semana retrasada, né? Sim, Fui só eu e outro. Aí sábado agora retrasado teve, aí eu não pude ir, sabe? Os sim. problemas familiares. Aí, aí tá marcado o outro para agora, mas no grupo lá falaram que vai ter só dia 5. Aí o certo era ter esse sábado agora. O próximo era 15/10. Tá vendo aqui a plataforma? Quirinópolis, a sua turma, 831529. Então, ó, Uhum. tá aqui, foi dia 15/10, o próximo é no dia 5/11. Vai ser dia 5/11 agora, né? Exato. Uhum. E aí, o seguinte, aproveitar e vamos dar uma olhada aqui, tanto para você, Wellington, quanto para os demais, tá? Uhum. Nessa primeira situação de aprendizagem aqui, a gente tem dois planos de ação, é o 01 e 02. Um você vai utilizar para o eixo e outro você vai usar para o bloco base. Bloco base. Então você tem que fazer envio de dois arquivos aqui, ó. Duas pessoas enviaram. Então, quando você for enviar, você tem que enviar dois arquivos, o plano de ação 1 e o plano de ação 2, certo? Uhum. Aqui na SAP 2, aqui já vai falar sobre o nosso amigo lá que chega, né? Com a coluna e a bucha do guia, lá Uhum. do molde dele. Então, é um relatório, né? Se a gente pegar aqui, ó, ele vai pedir um relatório sobre as duas peças, né? Ele traz aqui as nossas peças e vai pedir um relatório. Tá aqui a introdução, objetivo e tudo mais. Então, pode-se fazer um para cada ou pode fazer um relatório para as duas peças. Então, aqui Uhum. pode-se tanto dois envios, quanto somente um envio aqui, ó, na SAP 1, contexto 2, atividade 2. Então, depende Uhum. de como você formatou, mas aqui é um relatório. Na SAP 3, nós vamos falar sobre, se eu não me engano, é sobre como chama o rolamento, não é? Que tá com os filetes, não, a porca, que tá com filete desgastado. Então aqui também vai Uhum. ser um relatório e aí você vai enviar aqui ó, vai ter um modelo similar ao outro, né? Aqui pode apagar esse resumo e escrever aqui dentro, não precisa escrever dentro dos colchetes aí, né? Pode apagar e começar aqui, ó. Conforme estudado, ou Uhum. Entendi. conforme o livro, ou conforme o material, conforme o livro didático do curso. Então vai. Aí tem introdução objetiva, que tem um guia, né? E o envio, não quero salvar. E o envio vai ser só um também. Então aqui são dois, né? Dois checklists ali que vai de 1 a 1, né? Uhum. Um para o bloco base, outro para o eixo. Aqui pode ser dois relatórios ou só um relatório, depende de como você formatou, sobre o bucha e a coluna guia. E aqui esse último é um relatório sobre as porcas acionadoras, né? Que estão com os filetes desgastados. Certo, Wellington? Tá ok, Se tiver certo. alguma dúvida com relação aí, pode me chamar, ficar à vontade, tá bom? Tá bom, tá ok. Fechado, então? Fechado. Então aguarda aí, guardo você e os demais na nossa próxima web, né? Se puder mandar um recado lá no grupo do WhatsApp para o pessoal voltar para assistir aqui com a gente.
Tá ok. Fazendo o favor. Tá ok. Obrigado. Valeu, então. Até a próxima. Bons estudos, hein? Até a nossa próxima Obrigado. web. Até a próxima.